A aula de hoje é sobre a teoria dos conjuntos fuzzy. Esse é um assunto bem extenso, né? O que a gente vai ver aqui é uma visão introdutória, uma visão mais geral desse conjunto de conhecimentos. Para falar da teoria dos conjuntos fuzzy, inicialmente a gente precisa falar um pouquinho sobre a teoria clássica dos conjuntos, né? Vocês estudaram isso aqui lá no ensino fundamental, não sei se vocês lembram, quando a gente analisava determinados conjuntos e verificava se alguns valores, né, alguns elementos pertenciam ou não pertenciam dentro de um determinado conjunto. E aí esses conjuntos, então, eram representados, como a gente tem aqui, né, A, que é composto por X, tal que X pertence a R, né, todos os valores de X estão contidos aqui no conjunto dos números reais, e esses valores, para esse caso específico, estariam compreendidos entre 0 e 30, né? E, então, todos esses valores que vão aqui de 0 a 30, é como se eles tivessem uma função de pertinência a 1, né, uma função de pertencimento. Esses valores, então, pertencem ao conjunto A, e os valores abaixo de 0 ou acima de 30, eles não pertencem a esse conjunto. Então, a gente indica o 0 aqui como valor da função de pertencimento. E nessa lógica, né, que é baseada essa teoria, que a gente chama de lógica clássica ou de lógica aristotélica, pode existir interseção entre os conjuntos, a gente pode fazer operações de união também entre esses conjuntos, né? Tem conjunto complemento, tem algumas propriedades ali, mas, em geral, o que caracteriza esses conjuntos é o fato de um elemento poder apenas pertencer ou não pertencer, ou é 0 ou é 1. Qualquer valor que a gente, né, posicione aqui em X vai trabalhar dessa forma. Aqui tem um caso, por exemplo, né, em que a gente tem aqui uma interseção, alguns valores em comum nos dois conjuntos, e a gente nota aqui também o seguinte, que a transição de um conjunto para outro ela é mais abrupta, né? Por exemplo, aqui, até o valor 30 está no conjunto a partir de 30, um pouco maior que 30, né? Qualquer valor acima de 30 já não pertence a esse conjunto. Então, ou pertence ou não pertence, né? Não tem uma transição gradativa. E só temos essas duas possibilidades, como se fosse o verdadeiro e o falso. Se a gente utiliza essa lógica para avaliar alguns fenômenos do mundo real, alguns sistemas ou algumas variáveis, a gente começa a perceber a limitação da lógica clássica para modelar algumas categorias, alguns sistemas que são passíveis de incerteza. Por exemplo, se a gente estivesse falando aqui da altura das pessoas, né, e classificando essas pessoas como baixas, medianas ou altas, isso que a gente chama de altura, né, essa variável que nós estamos analisando, é o que a gente chama de universo de discurso. E essas possíveis categorias dentro da variável são chamadas de classes, né, ou ser representadas aqui por conjuntos. Se nós formos classificar, então, esses nossos personagens aqui dos Simpsons dentro de uma dessas categorias, né, intuitivamente a gente já ia colocar aqui, né, a Maggie como baixa, a Marge como alta, né, porque elas estão nos extremos, mas aonde que começa o grupo das pessoas medianas? Aonde que termina o grupo das pessoas medianas, né? Eu posso colocar, por exemplo, que uma pessoa até 1,64 ou até 1,69 é mediana, e a partir de 1,65 ou 1,70, ela já começa a ser alta. Né? Geralmente, a gente, na lógica clássica, ela só permite a gente trabalhar dessa forma. Só que não faz muito sentido na prática, né? Uma pequena variação ali de 1 centímetro, de menos de 1 centímetro, gerar uma consequência tão forte, né? Uma mudança de grupo, sendo que as pessoas que estão próximas ali desse limiar, elas têm alturas muito parecidas e elas acabam sendo classificadas em grupos diferentes devido à forma como a lógica clássica funciona.
A mesma coisa se eu pegasse aqui para avaliar o desempenho dos alunos, né? Entre o ruim e o ótimo. Aqui eu teria 4 classes, né, nesse exemplo, mas aonde que o aluno começa a ser regular e deixa de ser regular, né? Aonde que ele deixa de ser bom e começa a ser ótimo, né? Qual que é o limiar disso? Então, por não ter um recurso para representar essa transição gradual entre as classes, entre os valores, a lógica clássica acaba sendo limitada para modelar muitos fenômenos reais, muitos fenômenos que são passíveis de incerteza, muitos fenômenos que envolvem variáveis qualitativas, né? E aí, nesse contexto, é que surge a lógica clássica, né? Para superar essas limitações da lógica aristotélica, da teoria clássica dos conjuntos, em relação à representação, ao pertencimento, né, de alguns elementos, de alguns objetos, em relação a determinadas classes, em relação a determinados conjuntos. Então, resumindo, quando a gente tem aqui na lógica clássica, um elemento só pode pertencer totalmente ou não pertencer a um determinado conjunto. Quando a gente fala de lógica fuzzy, geralmente no material vocês vão encontrar a referência a número CRISP, que na verdade são os números reais, são os números que a gente já está acostumado a utilizar aí na matemática clássica. Então, esses elementos na lógica clássica são representados por números CRISPs, né, e eles podem ou não pertencer a uma determinada classe. A primeira vez que eu fui dar um curso sobre lógica fuzzy, né, há muito tempo atrás, eu procurei algumas imagens no Google para poder ilustrar o meu curso, e aí, colocando fuzzy no Google Imagens, eu percebi que começaram a aparecer muitos coelhos, e eu fiquei curioso qual que era a relação que existia entre aqueles coelhos e a lógica fuzzy, né, e o fuzzy em si. E aí, fazendo uma breve pesquisa, eu percebi que esse fuzzy, né, ele era um coelho, o coelho fuzzy lope, era um coelho híbrido que vinha de um cruzamento de duas raças, né, que são o Lionhead e o Mini Lope, né. Então, a partir disso, se gera uma nova espécie, e essa espécie é uma espécie híbrida, e ela tem características das duas raças, né, mas ela não quadra perfeitamente em nenhuma delas. Ela tem, né, algumas características de cada um. E isso aqui tem muito a ver com o conceito de lógica fuzzy, né? Isso aqui serve de base para que a gente possa entender mesmo como o fuzzy funciona. Então, eu utilizei esses coelhos aqui para poder exemplificar. Por exemplo, se a gente pega aqui, eu vou representar, né, esses conjuntos, o A vai estar representando o conjunto dos coelhos Minilope, e o azul representando o conjunto dos coelhos Lionhead, né? E aqui eu posso ter que um determinado elemento pertence a um conjunto, né? Que eu indico aqui com eu indico aqui com uma linha sobre o verdadeiro, e posso ter que ele não pertence, indico aqui com a linha sobre o falso, né, a função de pertinência sobre o falso. Então, esse coelhinho aqui do Minilope, né, ele está incluso nesse conjunto A, que é o conjunto, né, da própria espécie dele, ele pertence a esse conjunto, e aí, a partir de certo ponto, ele passa a não pertencer a esse conjunto. Isso aqui ainda pensando na visão da lógica clássica, né? Enquanto o Lionhead, ele não pertence ao conjunto A e pertence totalmente aqui ao conjunto B. Então, a gente tem essa transição abrupta aqui, né, nesse encontro dos conjuntos. E se eu quisesse, então, classificar esses conjuntos, esses coelhos fuzzy lope dentro dessa classificação, né, a gente sabe que eles podem pertencer um pouco a um conjunto, pertencer um pouco ao outro, né, tem características dos dois, mas não se enquadram perfeitamente em nenhum deles. Eu não posso falar nem que eles pertencem totalmente a cada um desses conjuntos e nem que eles deixam de pertencer. Então, aqui a gente percebe, né, como que a lógica clássica acaba não representando bem vários desses fenômenos que acontecem no mundo real. Então, a gente destaca aqui que a lógica aristotélica não nos permite representar adequadamente o universo de discursos em que os intervalos de transição entre as classes é gradual. Que esses intervalos, no caso, são graduais, né?
Então, com a lógica fuzzy, o que a gente tem é o seguinte: ao invés dessa função de pertencimento estar definida por apenas dois valores, 0 e 1, eu tenho uma função contínua que varia de 0 a 1, chamada função de pertencimento ou função de pertinência, né? Ou membership function, né? Que é como a gente vai encontrar lá na literatura, no meio dos artigos que estão em inglês. Então, eu posso utilizar essa função para caracterizar, para definir o grau de inclusão de determinados elementos a certas categorias. Nesse caso, ao afastar esses dois conjuntos, A e B, que eu tinha representado aqui em cima, a gente gera uma região de transição, né, em que, a partir daqui, o meu pertencimento a deixa de ser total, deixa de ser 1, e aqui começa a ser 0,9, 0,8, 0,7, né, até chegar em 0, então tenho esses valores aqui na transição, assim como também tenho valores do pertencimento de B, que até aqui o pertencimento em B é 0, e aqui já começa a aumentar, né, para 0,1, 0,2, até chegar em 1. Então, os valores, os objetos que se situarem, que se posicionarem aqui no meio dessa transição, eles acabam tendo características dos dois grupos, só que com níveis de intensidade diferentes. Esses níveis de intensidade, então, vão ser estimados aqui pela função de pertinência. Então, se eu pegar, por exemplo, um desses coelhinhos aqui do fuzzy loop, para classificar em relação a esses dois conjuntos, utilizando a lógica fuzzy, se eu tenho o meu coelho aqui representado por x1, se ele é mais parecido com o conjunto dos mini-lopes, né, com essa espécie aqui dos mini-lopes, ele vai estar situado, né, aqui mais para a esquerda, e esse ponto, então, de interseção entre esse valor aqui, representado pelo x1, e se a gente projetar aqui no valor da função de pertinência correspondente, né, a gente vai perceber que x1 pertence a A com 0,75 de pertinência, né, ou aqui no exemplo, né, eu coloquei 0,6, a seta deslocou um pouquinho aqui, mas poderia ser 0,75 se ele fosse mais parecido aqui com os mini-lopes, e um pouco menos parecido poderia ser 0,6, e ao mesmo tempo que ele também está incluído aqui no conjunto B. Então, essa pertinência, ela se complementa, né? Ele acaba pertencendo a dois conjuntos simultaneamente, só que com intensidades diferentes. X1 vai pertencer mais ao conjunto A, então ele teria mais características aqui do mini-lope, e menos características, mas ainda teria algumas características do Lionhead. E, por outro lado, o X2, né, o outro filhote, se ele fosse mais parecido aqui com o grupo dos Lionheads, ele estaria classificado aqui, né, com uma pertinência maior em relação a B e uma pertinência mais baixa em relação a A. Vale ressaltar, pessoal, que essa questão da pertinência, ela não se refere à probabilidade. A gente está falando aqui de incerteza também, mas não é aquela incerteza que vocês estudaram lá na estatística, né? Quando a gente fala de variáveis probabilísticas, de processos estocásticos, né, de eventos incertos que podem ocorrer ou podem não ocorrer com uma determinada probabilidade, né, que também varia de 0 a 1. Aqui, nesse caso, a gente assume que todas as verdades existem, né? As verdades coexistem, mas elas existem com intensidades diferentes. Então, aqui, nesse caso, eu estou afirmando que não é que pode ser que ele pertença a um ou pode ser que ele pertença a outro. Ele pertence aos dois conjuntos, porém com intensidades diferentes. Bom, e aí, partindo dessa ideia, a gente já começa a enxergar aqui matematicamente como é que um conjunto fuzzy se organiza, né? Eu poderia ter, por exemplo, variáveis fuzzy representadas por conjuntos fuzzy e medir essas variáveis por meio de diferentes conjuntos, como eu tenho aqui, baixo, médio e alto. Aqui eu tenho conjuntos em formato trapezoidal, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essas tipologias dos conjuntos fuzzy, dos números fuzzy.
Mas todos eles, a gente pode variar a forma, mas todos eles vão ter o pertencimento, então, entre 0 e 1. Todo conjunto fuzzy, então, vai ser definido considerando os valores em X e também os valores de pertencimento em Y, e eles vão ter sempre essa transição, né, entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 0. Nesse caso aqui, a gente poderia estar medindo uma variável, né, o peso, a altura das pessoas, utilizando esses conjuntos com regiões de transição entre eles. Isso acaba sendo bastante útil, tanto para a tomada de decisão na gestão, né, tomada de decisão organizacional, quanto também para automação e controle de máquinas. Se a gente faz aí uma retrospectiva da lógica fuzzy, o primeiro artigo que propôs a teoria dos conjuntos fuzzy pelo professor Loftus Zadeh é de 1965. E aí, a partir dali, começaram, né, ele inicialmente definiu ali o que seria um conjunto fuzzy, apresentou algumas propriedades, não teve tanta repercussão na época, né, foram poucas as pessoas que seguiram as ideias dele, mas alguns estudos foram surgindo e ele também continuou investindo nessa ideia, desenvolvendo a matemática fuzzy, e ali 10 anos depois surgiu o primeiro sistema de inferência fuzzy, que é o sistema de Mandani, é muito utilizado para a área de controle até hoje, né, para tomada de decisão também, que é baseado em regras de decisão, modela sistemas não lineares, enfim, tem uma série de vantagens, né, lida com incerteza, modela cenários mais claramente, de forma que os decisores consigam interpretar melhor o que está acontecendo no núcleo do sistema, né, já que cada conjunto tem aqui um significado semântico. Então, a gente tem ali o primeiro artigo de 65, o primeiro sistema de 75, aí nos anos 80 a gente tem outro sistema de inferência, que é o sistema de Takagi-Sugeno, que é parecido com o de 75, mas mudam alguns detalhes ali na representação das regras, né? Os consequentes são numéricos e não linguísticos, enfim, tem uma série de detalhes, mas a partir dessa evolução, a lógica fuzzy foi ganhando espaço, não só na academia, como também na indústria. Então, nos anos 80, começaram a surgir as primeiras aplicações do fuzzy e se mostraram muito efetivas, né? Nos anos 90, a gente já tinha lógica fuzzy em diversos produtos. Hoje em dia, é muito comum que a gente utilize aí máquinas fotográficas, celulares, máquinas de lavar, elevadores e uma série de outros produtos que, no fundo, tem alguma programação baseada em lógica fuzzy. E hoje em dia, dentre as abordagens da inteligência computacional, a lógica fuzzy é uma das principais. Ela acaba sendo bastante utilizada aí para realizar uma série de operações que a gente não conseguiria fazer com a teoria clássica dos conjuntos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma representação de uma variável, né, de temperatura, que a gente classifica entre os conjuntos frio e quente. Imagina para um condicionador de ar, né, que precisa responder a uma determinada temperatura ambiente, né, e ele gera uma resposta a partir da temperatura ambiente para poder aumentar ou diminuir sua potência, né? Se ele não tiver uma transição gradual, imagina o caos que é a programação, né? Cada vez que mudar ali um grau, ou menos que um grau na temperatura, ele vai ter uma variação abrupta da potência ali para cima ou para baixo, né? Dentro da teoria dos conjuntos fuzzy, a gente não incorreria nessa situação, né? A gente teria uma região de transição, e aí todas as mudanças seriam graduais, né? Se eu quero representar medidas aproximadas no processo de tomada de decisão, às vezes eu não tenho certeza sobre um valor, né? Às vezes eu estou estimando um custo, estou estimando risco, estou estimando alguma coisa, mas não tem um valor determinístico, um valor preciso que eu possa utilizar para quantificar aquilo. Eu não tenho certeza sobre aquele valor. O máximo que eu consigo é falar, é em torno de 1.000, é em torno de 100, aqui eu tenho exemplo em torno de 4, aproximadamente 4, e com a teoria clássica dos conjuntos, a gente não consegue representar isso, né? Com fuzzy, a gente pode ter aqui números fuzzy triangulares, como nesse exemplo, para mostrar que o valor principal que está implícito aqui é o valor 4, mas que eu também estou considerando o 3.9, 3.8, né, 3.7, e de outro lado também estou considerando 4.1, 4.2, 4.3, porém com intensidades menores, né?
com a pertinência menor. Quem tem o maior valor aqui, o valor central, continua sendo 4. E, utilizando essas ideias, então, a gente pode criar escalas linguísticas, né, para tomada de decisão. Então, nesses processos decisórios que envolvem ali várias pessoas apresentando suas preferências para fazer uma escolha, para fazer uma seleção, assim como a gente viu lá no TOPS, né, no HP, que as pontuações são dadas pelos especialistas. No TOPS a gente viu que são utilizadas escalas numéricas, né? Eu posso utilizar ali qualquer valor, entre valores reais, né, valores inteiros, posso utilizar escalas diferentes para cada critério. Já no TOPS, já no HP, vocês viram que se utiliza a escala do professor Thomas Sachs, que é aquela escala de 1 a 9, baseada em comparação, né, que a gente vai fazendo as comparações pareadas, e aqui os métodos baseados na lógica fuzzy tradicional, eles podem utilizar, então, essas escalas compostas por conjuntos fuzzy, em que a gente atribui um significado semântico a cada conjunto, e eu poderia ter uma escala de ruim, regular, bom, muito bom, ótimo, poderia ter essa escala com 3 termos, isso aqui é o que a gente chama de um termo linguístico, né? Cada conjunto fuzzy aí pode representar um termo linguístico, e aí eu teria uma escala, aqui eu tenho uma escala com 5 termos linguísticos, eu poderia ter uma escala com 3 termos, poderia ter uma escala com 7 termos, né, de acordo com a necessidade do problema, de acordo com as preferências dos decisores que vão fazer as avaliações para um determinado problema. Eu deixei um link aqui para vocês do YouTube, depois vocês deem uma olhada em casa, para ver um pouquinho da história da lógica fuzzy, né, e do professor Loftis AD. É um vídeo de quando ele recebeu uma premiação, né, por todas as contribuições que ele gerou a partir da lógica fuzzy, né, isso acabou revolucionando muitos aspectos na tecnologia, e como eu comentei, as primeiras aplicações foram muito mais nessa área industrial, e depois a gente começa, aí, mais ou menos a partir dos anos 2000, ter bastante aplicação na academia, nas áreas de gestão mesmo, nas áreas de processos de tomada de decisão. Então, isso é algo mais novo, né, relativamente mais novo. E vale destacar também que a lógica fuzzy, ela foi melhorada, existem muitas variações da lógica fuzzy, essa que a gente está vendo aqui é a lógica fuzzy clássica, a gente ainda vai ter uma aula sobre hesitante fuzzy, que é uma das variações do fuzzy, mas existem muitas outras, e hoje em dia é uma área de conhecimento muito solidificada e também muito ramificada, né? Existem muitos tipos de conjuntos fuzzy, e existem muitos operadores que a gente pode utilizar para manipular conjuntos fuzzy, e existem muitos métodos diferentes de tomada de decisão que são baseados em lógica fuzzy. Então, às vezes, as pessoas se referem ao fuzzy de forma errônea, vou usar o método fuzzy, o método fuzzy. O fuzzy não é um método, né? O fuzzy é uma teoria dos conjuntos que apresenta uma lógica própria, né, chamada lógica fuzzy, e muitos métodos surgiram a partir da lógica fuzzy. Então, existe uma família de métodos, né, que está em expansão ainda, e tanto de métodos fuzzy quanto de métodos baseados em extensões da lógica fuzzy. Bom, então agora vamos falar um pouquinho dos formalismos, né? Todo conjunto fuzzy, ele vai ser representado, então, utilizando o próprio valor do elemento aqui pertencente a x, e também o valor da função de pertinência que está ali situado em y, então cada valor sempre tem que ser acompanhado da sua função de pertinência, e notem que tem um tio aqui em cima, né? Isso às vezes confunde o pessoal que não está acostumado com essa nomenclatura, pensa que isso aqui está falando de média, né? Porque lá na estatística o pessoal usa uma barrinha para se referir à média, já teve vários revisores aí de periódicos que me questionaram em relação a isso, não conseguiram entender essa nomenclatura, porque não conhecem a nomenclatura básica do fuzzy, né? Então, o conjunto fuzzy sempre vai ter um tio aqui em cima para mostrar que é uma variável incerta, que é um conjunto incerto, né? Um conjunto fuzzy, poderia ter aqui outras letras para representar, e todas a gente vai colocar o tio acima
do símbolo aqui que indica o conjunto. E essa função de pertinência, então, que acompanha o valor de x, ela sempre vai estar distribuída entre 0 e 1 de forma contínua, né? Isso aqui também não tem variação, é sempre assim. Então, eu posso dizer que essa função de pertinência é a função de A, do conjunto fuzzy A, e que esse é o grau de pertinência de A de x em relação a A, né? Esse mi aqui que a gente utiliza comumente para representar a função de pertinência. Às vezes varia um pouquinho, mas grande maioria dos casos vocês vão ver um mi para representar essa função. E a gente pode ter, então, um conjunto fuzzy discreto, né? Porque vocês viram que o conjunto fuzzy ele vai varrer toda uma área, né? E vão envolver vários valores aqui dentro desse intervalo. Aqui a gente tem uma representação contínua, né? Aqui dentro desse intervalo eu tenho infinitos valores. Já aqui eu tenho um conjunto discreto. Muitas vezes a gente discretiza o conjunto para conseguir fazer as operações, né? Na maioria dos casos a gente vai trabalhar com conjuntos discretos. E esse conjunto, então, vai ser formado por todos os pontos em X, né, considerando aqui também a função de pertinência associada a cada um desses pontos. Essa é a representação, então, a gente vai fazer somatório, né, desses graus de pertinência, considerando os valores de X, só que isso aqui é só uma representação. Na prática, você não está somando os valores, você está só mostrando, né, que isso aqui é uma composição, que esse conjunto é formado a partir da composição desses vários valores, não necessariamente indica uma operação de adição. A gente também pode representar o conjunto fuzzy contínuo, né, e para isso eu vou utilizar aqui, então, a integral dessa expressão que eu já havia apresentado anteriormente, e com isso a gente vai, né, não vamos considerar por pontos, não vamos considerar de forma discretizada, e sim todo valor, todo intervalo de forma contínua. E tem vários livros, né, pessoal, de lógica fuzzy, em todos eles vocês vão encontrar essas definições básicas, às vezes alguns vão estar com a representação mais simples, né, outros podem estar um pouco mais complexos. Vamos falar um pouquinho agora de números fuzzy. Um número fuzzy, ele é um conjunto fuzzy. Todo número fuzzy é um conjunto fuzzy, mas nem todo conjunto fuzzy é um número fuzzy, né? Depois eu vou explicar por quê. Esse número fuzzy, esses números fuzzy, eles podem ter diferentes formatos. O mais utilizado é o número fuzzy triangular, né, como a gente indica aqui nessa figura. A função de pertinência que acompanha esse conjunto, ela é indicada nessas expressões. Então, esse conjunto, ele pode ser representado utilizando os vértices desse triângulo, o valor de L, né, como se fosse aqui o lower, o valor mais baixo na origem do triângulo, em que a pertinência é 0, e a partir desse L, a pertinência começa a aumentar. A gente tem o valor de M, né, que é o valor central, o valor que está aqui no meio desse conjunto, e temos o valor de U, esse U vem de upper, né, o valor superior. Até aqui a pertinência é maior que 1, no U a pertinência passa a ser 0, quer dizer, até aqui a pertinência é maior que 0, e aí no U ela passa a ser 0, e daqui para cima ela continua 0, e aí já não tem mais nenhum valor aqui visível, né? E aí, então, para representar esse conjunto, a gente vai fazer assim. Ele está incluído, então, no universo de discurso. Às vezes, isso aqui pode ser de 0 a 10, então, eu preciso representar esse conjunto considerando todo esse intervalo, de 0 a 10. Por mais que o conjunto comece aqui em 5, vamos supor, e termine aqui em 7, né, o LU, mas eu preciso representar esses outros valores em que a pertinência é 0, já que esse conjunto está definido nesse universo de discurso, né, nessa variável aqui como um todo. E para isso, então, eu vou colocar, né, que esse valor de x, para qualquer valor de x que seja menor ou igual a L, a pertinência, o grau de pertinência vai ser 0. Se esse valor estiver entre L e M, né, como nesse segundo caso aqui, x está nesse intervalo de L a M, aí para calcular a pertinência, eu vou usar essa forma.
Vou pegar o próprio valor de x, que eu quero encontrar a pertinência, menos o L, dividido por M menos L. Nesse caso, essa fórmula ela vai valer até a gente chegar aqui no ponto M. E aí, a partir daqui, eu vou utilizar essa outra fórmula. Para achar o grau de pertinência no ponto M, tanto faz eu usar essa segunda ou essa terceira, né? As duas serão adequadas. Então, a partir disso, nós descemos aqui, seguindo a função de pertinência, e entre M e U, eu vou usar essa expressão, né? U menos X dividido por U menos M, para encontrar o grau de pertinência, e a partir de U, volta a ser zero o grau de pertinência, né? Então, esse número fuzzy aqui, ele vai ser descrito por segmentos lineares, né, na forma de um triângulo, e ele sempre vai ter um valor de pertinência igual a 1. Para ser número fuzzy, eu tenho que ter pelo menos um valor de x com pertinência 1. Para ser conjunto fuzzy, não necessariamente. O conjunto fuzzy não precisa ter isso. Nós temos também... deixa eu complementar só mais uma coisa. Esse tipo de número aqui é muito utilizado para tomada de decisão, porque ele representa bem as avaliações, por exemplo, eu quero em torno de 10, aproximadamente 10, né? Ou casos aqui que eu preciso ter um valor central, um valor como maior grau de pertinência e os outros valores aproximados. Então, dou maior destaque para esse valor central, né? Já no número fuzzy trapezoidal, eu tenho mais de um valor aqui com a pertinência máxima. Então, é como se todos esses valores aqui tivessem a mesma relevância, esses valores entre M e N. Né? Nem sempre é assim, né? Nem sempre, né? Na prática, aí, os valores mais próximos de N geralmente teriam uma relevância, teriam um peso muito maior do que os valores próximos de N, aqui nesse caso, né? Porque são maiores. Mas também há casos que eu posso utilizar esses números fuzzy trapezoidais. Vamos supor que a gente esteja avaliando aí um nível de risco, e o risco, a partir de 90%, ele já seja muito alto, né? Então, passou de 90%, já está aqui na minha pertinência máxima, do 90 até o 100. Então, nesse caso, o uso do número trapezoidal seria útil. E para representar esse número trapezoidal, então, a gente vai usar os 4 vértices do trapézio, A, M, N, né, e B. Temos aqui, novamente, as fórmulas indicadas para calcular o grau de pertinência em cada região desse trapézio. O que a gente tem de diferente em relação ao outro, ao triangular, é que nessa região de M a N, o grau de pertinência sempre será 1. Né? O restante das fórmulas, vocês vão ver que é a mesma coisa. Bom, sobre o que eu estava falando, né, para definição dos conjuntos fuzzy, então, todo número fuzzy, nem todo conjunto fuzzy, né, é um número fuzzy, porque ele precisa atender, o número fuzzy precisa atender a essas propriedades para ser considerado um número fuzzy, né? Todo conjunto fuzzy tem que atender essas propriedades para ser considerado um número fuzzy. Essa propriedade de normalidade, ou seja, ter pelo menos um ponto em que o grau de pertinência seja 1, e a propriedade de convexidade. Eu não sei se vocês se lembram lá do que define uma função convexa, mas, em suma, se a gente analisar graficamente, é o seguinte: para ela ser convexa, eu posso traçar qualquer 2 pontos aqui dentro dessa região e ligar esses 2 pontos, né? Então, vamos supor que eu pegar esse ponto e outro ponto aqui no canto, né? Se eu ligo uma reta entre esses 2 pontos e essa reta não sai da região aqui do meu conjunto, então é um conjunto convexo, né? Todos esses casos aqui também, que eu tenho um conjunto convexo, eu não conseguiria fazer 2 pontos aqui dentro dessa região, ligar esses pontos sem que a reta estivesse dentro dessa região. Então, se eu tivesse alguns formatos aí, né, diferentes, isso poderia acontecer, e nesse caso não seria convexo, logo não seria um número fuzzy. Bom, eu já me adiantei um pouco a respeito do conceito de variáveis linguísticas, né, que são utilizadas aqui para tomada de decisão.
Essas variáveis são muito utilizadas nos sistemas fuzzy, elas acabam sendo um dos diferenciais aqui para essa teoria, principalmente quando a gente fala do processamento de linguagem, né, de representar matematicamente os julgamentos subjetivos dos decisores. Esse acaba sendo um artefato essencial. Uma variável linguística, então, ela vai ser definida por um conjunto de termos linguísticos, né? Muito importante diferenciar isso, pessoal. Variável linguística do termo linguístico. Né? Às vezes o pessoal pensa que isso aqui, o ruim é uma variável, o bom é uma variável. Não, não é isso. Isso aqui não é variável linguística. Isso aqui são termos linguísticos, cada um desses triângulos, e tudo isso aqui que está sendo avaliado por meio desse conjunto é que é a própria variável. Então, eu poderia ter uma variável temperatura sendo medida pelos conjuntos quente, morno e frio. Ou poderia ter uma variável de desempenho, né, de um fornecedor, de uma empresa, medida pelos valores muito baixo, médio, alto, muito alto, né, ou péssimo, ruim, médio, bom, excelente, por aí vai. Geralmente eu vou ter uma sobreposição, claro que isso aqui vai depender de cada caso, a gente que configura isso aqui, com base na literatura, nas preferências dos decisores, né, analisando aí o contexto que eu estou medindo, mas geralmente haverá uma sobreposição entre os diferentes triângulos ou trapézios, né, ou senoides que representam os termos linguísticos. Aqui eu tenho uma variável linguística com 4 termos, e aqui eu tenho uma variável com 5 termos, né? Aqui minha variável varia de 0 a 1, e aqui varia de 0 a 100. Né? Do lado esquerdo, de 0 a 100. Aqui eu tenho um exemplo de um sisteminha para avaliação de fornecedores que nós desenvolvemos há um tempo atrás, em que cada variável possui uma configuração diferente para a definição dos termos linguísticos. Eu posso fazer uma escala assim e usar ela para todas as variáveis? Posso. Se você julgar necessário, até por questão de simplificação, você pode fazer isso. Assim como também posso fazer uma escala linguística aqui, né, uma definição para esses intervalos dos termos linguísticos associados a cada variável, né, considerando suas peculiaridades. Então, por exemplo, essas variáveis todas aqui são variáveis de desempenho dos fornecedores, né, adequação ambiental, análise de custo-benefício, capacidade técnica, reputação, facilidade de comunicação, por aí vai. E todas essas variáveis estão sendo medidas por 3 termos, né, por good e excellent. Porém, por exemplo, aqui, quando que começa a ser bom a adequação ambiental, ela começa a ser bom, né, considerando o intervalo de 0 a 100, ela começa a ser boa em 25. Né? Já a análise custo-benefício começa a ser bom a partir de 50. Né? O custo logístico começa a ser bom a partir de 50. Então, nesses casos aqui que a adequação ambiental começa a ser boa em 25, eu estou sendo menos exigente, né? O excelente começa aqui em 40, mostra que eu sou menos exigente, né, em relação à questão ambiental do que em relação à qualidade, por exemplo, né? Mesmo porque as práticas de gestão da qualidade, as práticas de operações, elas são muito mais solidificadas do que as práticas de gestão ambiental. Então, geralmente, as empresas têm níveis de desempenho melhor nessas questões de operação, né, do que de qualidade do que na questão ambiental. Então, por causa disso, a gente tem essa configuração aqui das variáveis. O excelente aqui é só a parte, isso começa a ser excelente aqui na qualidade a partir de 80, enquanto o ambiental já começa a ser excelente a partir de 40. Bom, e como nós vamos manipular, então, esses valores fuzzy? Nós vamos utilizar operações, temos diferentes tipos de operações para combinar esses valores, para agregar esses valores, né, para calcular as distâncias entre esses valores. E assim como a gente tem na teoria clássica dos conjuntos, as operações algébricas básicas, nós temos aqui também para os conjuntos fuzzy. Essas aqui são as operações para os números fuzzy triangulares, né? Então, a gente sempre vai trabalhar combinando valores
que tem o mesmo grau de pertinência, né? A gente combina valores, estou pegando um valor do conjunto A, outro valor do conjunto B para fazer uma soma. Esses dois valores têm que ter pertinência igual para que eles possam ser combinados, né? Então, se eu estou operando ali um trapézio com um triângulo, também posso fazer isso, desde que eu utilize valores, né, que tenham a mesma pertinência em ambos os conjuntos. Para fazer uma adição entre dois números fuzzy triangulares, é muito simples, né? Considerando esse conjunto A formado por L1, M1 e U1, e o conjunto B por L2, M2 e U2, para fazer uma operação de adição, basta eu combinar L1 com L2, mais, né? Quer dizer, faço essa soma, aqui vai gerar o valor de L desse novo conjunto, né? E depois eu tenho aqui M1 mais M2 para gerar o valor central desse novo conjunto e depois somo os dois U's para gerar o valor superior. Para fazer a subtração, é a mesma ideia, né? L de 1 menos L de 2, M1 menos M2 e U1 menos U2. Multiplicação também, a divisão muda, né? A divisão eu vou pegar o primeiro valor de um conjunto e dividir pelo último valor do outro conjunto. A parte central fica a mesma coisa, né? E para calcular aqui o valor resultante de U, para esse novo conjunto, eu vou pegar o de 1, né? O de A, dividido por L2. Então, só na divisão que a gente tem essa inversão, e é necessário que esses valores aqui sejam maiores do que zero. Podem ser zero também, podem ser nulos ou positivos. Para calcular um conjunto fuzzy inverso, como vocês viram ali na divisão, a gente faz a inversão, e aqui, para calcular o conjunto inverso, essa inversão também aparece. Então, nesse caso, seria, para calcular o novo valor de L, né, o L desse novo conjunto seria 1 dividido por 1, depois, né, faço aqui para M, para fazer o valor superior desse novo conjunto, faço 1 dividido por L1, para calcular a multiplicação entre um valor constante, um valor real, um valor inteiro, né, vezes um conjunto fuzzy, basta eu pegar esse valor K, esse valor constante, e multiplicar por cada um dos vértices desse conjunto A, mantendo essa ordem de LMU, e para fazer a divisão, a gente utiliza essa lógica aqui de, né, isso aqui às vezes é muito utilizado quando eu vou calcular a média entre os números fuzzy, né, que eu somo vários conjuntos fuzzy e divido pelo número de conjuntos que eu somei, que seria, por exemplo, 3 decisores, o K seria igual a 3, 4 decisores, o K seria igual a 4. Então, eu vou pegar o L1 dividido por K, M1 por K e 1 dividido por K. Bom, pessoal, então notem que aqui nós fizemos operações com os valores de x, né, os valores de L e MU que estão nos vértices dos triângulos. Lembrando sempre que para fazer essas operações, né, para fazer essa combinação, o grau de pertinência de cada valor em ambos os conjuntos tem que ser o mesmo. Outra categoria de operações que nós temos, que também são muito utilizadas, são as operações lógicas entre conjuntos fuzzy. Nesse caso, ao invés de tomar como referência o grau de pertinência e fazer a operação usando os valores de x, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos tomar os valores de x como referência, né, e fazer as operações utilizando os graus de pertinência. Isso aqui é muito utilizado para sistemas de controle, para sistemas de inferência fuzzy, aqueles primeiros sistemas que eu comentei com vocês lá, que foram propostos no meio da década de 80, no meio da década de 70, são baseados nesse tipo de operação, e não em operações algébricas fuzzy. Essas operações, né, elas são inspiradas nas operações de conjuntos que a gente já tem na lógica clássica, só que aqui, respeitando as propriedades fuzzy. Então, temos operações de união, operações de interseção. As de interseção, nós chamamos aqui de operações T-norma, enquanto as operações de união são chamadas de S-norma ou de T-conorma, dependendo da fonte, pode aparecer
com esses dois nomes. E isso aqui é muito utilizado para a gente combinar diferentes conjuntos fuzzy, não é para operar só o número fuzzy, né? Qualquer tipo de conjunto fuzzy eu posso manipular com essas operações. E elas implementam, então, operações da lógica booleana, né? Quando a gente viu lá a tabela da verdade, né? Esse estudo das combinações aqui, utilizando operador AND, operador OR, essas coisas, a gente pode trazer isso aqui para o universo do fuzzy, né? E aí, então, uma operação AND, né? Se eu quero ligar esses dois conjuntos, eu estaria calculando a interseção entre eles, e para isso eu vou utilizar, então, algum operador T-norma. Do mesmo jeito, se eu quiser fazer uma operação de união, né, eu posso estar representando isso por esse operador OR, esse conectivo lógico, né, OR, e ele vai ser operacionalizado por algum operador T conorma. Agora nós vamos ver alguns operadores, né, que são opções que podem ser utilizadas na hora de fazer essas operações. Existem dezenas e dezenas de operadores na literatura, que a gente vai ver alguns só, apenas os mais conhecidos, né, para vocês terem uma ideia desse universo. Bom, sobre os operadores de interseção, os operadores T-norma, o mais usado, que mais vai aparecer, é o operador mínimo, né? Que ele vai olhar aqui o grau de pertinência para um determinado valor de x, né? Vamos supor que eu tenho lá conjunto A, conjunto B. Então, eu vou pegar ali o ponto em que x é igual a 5, tanto para A quanto para B, e vou avaliar, vou indicar ali qual que é o grau de pertinência para esse valor 5 em A e qual que é o grau de pertinência para esse valor 5 em B. Vou usar esses valores, então, de grau de pertinência para fazer a operação e vou pegar o menor dentre essas operações. Aí o resultado vai indicar aqui a interseção utilizando o operador mínimo. Posso fazer isso com mais de um conjunto ao mesmo tempo, posso fazer com vários conjuntos, né? Tem também o operador de diferença limitada, em que nós vamos somar o grau de pertinência de A com o grau de pertinência de B, e, de outro lado, temos o valor 1. E vamos calcular, então, o mínimo, que vê quem que é o menor valor, se é o próprio 1 ou se é o valor resultante dessa soma. Aí, quem for o menor valor será o resultado dessa operação. A gente tem várias operações envolvendo aí o mínimo e o máximo, né? O máximo vai aparecer mais daqui a pouco, quando a gente for falar de união, né, das operações econômicas. Temos também o operador produto drástico, que ele vai trabalhar da seguinte forma. Primeiro, ele vai verificar se o valor máximo entre os dois graus de pertinência que estão sendo operados, se é igual a 1. Se o valor máximo entre eles for igual a 1, então o valor da operação será calcular o mínimo entre esses dois graus de pertinência. Se o máximo entre esses dois graus de pertinência aqui não for 1, então o resultado dessa operação será 0. Já o operador produto algébrico, ele apenas faz uma multiplicação entre os dois graus de pertinência, né? O resultado é o produto direto dessa multiplicação. Temos outros operadores também que aparecem na literatura, né? Nesse caso aqui, a gente faz uma multiplicação dos graus de pertinência e divide, né, pela soma dos graus de pertinência menos o produto desses graus de pertinência, né? Nesse caso aqui, o numerador é o produto entre os graus de pertinência e eu divido por 1 mais. Aí abro as chaves aqui, faço 1 menos o grau de pertinência e multiplico por 1 menos o grau de pertinência de B. Então, eles têm aí algumas variações, né, mas a lógica é bem simples de entender. Temos os operadores, então, T conorma, que vão ser utilizados para a união entre os conjuntos, e analogamente, assim como a gente tinha o operador mínimo lá para a interseção, aqui nós teremos o operador máximo. Basta eu pegar os diferentes graus de pertinência, achar qual que é o maior, e ele vai gerar o resultado. O operador soma limitada, ele vai encontrar o valor máximo entre, de um lado eu tenho 0, e, de outro lado, eu somo os graus de pertinência e do resultado dessa soma subtrai 1.
Então, vou olhar quem que é o maior valor, se é esse primeiro bloco ou se é o valor zero, né? E aí, o maior valor entre eles, então, será o resultado da soma limitada. Já a soma drástica, a gente vai olhar se esses valores, se eu pegar aqui o mínimo entre as pertinências de A e B, e esse mínimo for zero, então o resultado da soma drástica vai ser o máximo entre esses 2 graus de pertinência. Se não, se essa condição aqui não for satisfeita, logo o resultado dessa operação será 1. Já a soma probabilística, a gente vai trabalhar somando os 2 graus de pertinência e depois subtraio do produto entre esses graus de pertinência. Né? Tem aqui, por último, o operador Einstein-Economa, que vai somar esses graus de pertinência de A e B e dividir por 1 mais o produto dos graus de pertinência. Bom, para vocês terem uma ideia de como esses operadores trabalham, trouxe essa figura aqui que eu desenvolvi um tempo atrás, utilizando o MATLAB, né, fiz algumas rotinas para implementar, para fazer esses cálculos aqui, né, discretizando o conjunto. Notem que esse conjunto aqui está definido de 0 a 1. Eu quebrei esse conjunto em 1000 pontos para fazer essas operações, né? Dá para fazer no Excel também, mas fazendo com programação fica mais preciso, né, para a gente conseguir ter uma riqueza maior de pontos, aí a visualização do conjunto fica mais precisa. Então, nesse caso aqui, eu tenho um conjunto A e um conjunto B, que estão representados aqui nessas figuras A e B, né? Para calcular o produto algébrico, então, eu fiz a multiplicação de cada grau de pertinência aqui de A, com cada grau de pertinência de B, tomando os valores de X como referência. Então, plotando esses 2 valores aqui, a gente vai gerar o conjunto C, o conjunto resultante, então, desse produto algébrico, e o resultado será essa região que está destacada em azul, né? Já o produto drástico, ele fica dessa forma, ou seja, todos os valores aqui de C, eles têm pertinência igual a 0. No caso do E, a gente está calculando o Einstein-T-norma. Então, tudo isso aqui é operação de interseção, né? Essas iniciais aqui são todas operações de interseção. Aqui no E, eu tenho um valor menor do que eu tinha no operador de produto algébrico, né, utilizando aqui o Einstein-T-norma, mas ainda tem um valor resultante. Em F, a gente tem esse Hamacher, né, não sei se é assim que pronuncia, que é menor do que o mínimo, mas é maior do que o produto algébrico, né, dentre os resultados aqui, dentre os operadores que a gente tem. O G, que é o operador clássico mais usado, que é o operador mínimo, né? Basta eu pegar aqui a região de interseção entre esses 2 conjuntos, ela já vai gerar o resultado. No H, eu tenho outra T-norma, que também vai gerar um resultado zerado. Também vai gerar um resultado em que todos os graus de pertinência são 0. Já no I, eu começo a ter as operações de interseção. Então, eu tenho aqui a soma drástica, o resultado dessa operação, notem que ele vai pegar todo o conjunto A, todo o conjunto B, para compor o resultado, e na área em que há interseção entre os 2 conjuntos, ele joga a pertinência lá em cima, ele joga para 1. Né? Aqui no J, no Einstein-Economa, mais uma vez, ele vai selecionar todos os valores que estão em A, todos os valores que estão em B, e na região de interseção, ele vai aumentar um pouco o grau de pertinência. Não vai elevar a 1, como tinha aqui, mas vai aumentar um pouco. No K, né, no Lukasiewicz-T-norma, a T-norma, a gente tem novamente um comportamento parecido, né, mas aqui nessa região de interseção, os valores vão ser um pouco maiores do que J e um pouco menores do que I, né, um comportamento parecido tem aqui no L, que é a soma probabilística, e o operador máximo, então, aparece aqui por último,
né, que basta a gente pegar essa região de A e essa região de B, né, e onde há interseção aqui, a gente mantém o grau de pertinência, a gente não aumenta, como acontece aqui nesses outros operadores. A gente mantém o grau dos originais, né, pega o maior grau de pertinência dentre os valores originais, e acaba ficando dessa forma. Bom, de modo geral, nós utilizamos operadores T-norma quando nós temos um comportamento mais pessimista, digamos assim, né? Quando os decisores querem correr menos risco e assim eles não estipulam valores tão altos, né, como resultado. Já as teconormas são utilizadas para representar um comportamento mais otimista dos decisores, né, que os valores são levados aí para uma magnitude superior. Bom, agora eu vou deixar atividades para vocês fazerem, né? São três exercícios relacionados a esses conteúdos. Na próxima aula, já vou explicar os exercícios. Na próxima aula, nós iniciamos, então, o método fuzzy, que é FD, que parte dessas definições, de algumas dessas definições aqui que eu coloquei, o fuzzy QFD, ele vai utilizar números fuzzy triangulares, vai utilizar operações algébricas fuzzy, né, vai utilizar algumas operações simples, né, mas que a gente precisa entender essa parte para conseguir entender bem o fuzzy QFD. Então é isso, pessoal, vou encerrar aqui.